Masnon Construções. Fornecemos material para confirragem. Fazemos a confirragem e o respectivo betão. Garantimos transporte. Homens habilidosos e betoneira para a flexibilidade do processo. Masnon Service. Deixe-nos dar um toque no seu edifício. Omnipotente, omnipresente e omnisciente. ما شاء الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. Afinal, quem é mestre de cerimônia? Ele é o porta-voz do anfitrião ou da instituição que o contratar para o evento legal. Ele é a autoridade discreta, isto é, ele deve brilhar para que o evento brilhe, mas claro, sem roubar o protagonismo do anfitrião. É o fio condutor, isto é a pessoa que dá sentido à transição entre uma etapa a outra. O mestre de cerimônias, ele é o termômetro do evento. Quer aprender mais dicas? Então inscreva-se agora no treinamento híbrido e intensivo e torne-se um MC profissionalmente reconhecido e comece a faturar. Masnon Acomodação. Oferecemos hospedagem na Praia do Pilene, um lugar tranquilo para a sua temporada. Quartos climatizados, TV, geleira e água quente. Visite-nos. Masnon Acomodação. Estamos no bairro do aeroporto. Faça já a sua reserva pelo número 8724 87 230. Masnon Acomodação. Um aconchego fora de casa. Masnon Construções. Fornecemos material para confirragem. Fazemos a confirragem e o respectivo betão. Garantimos transporte. Homens habilidosos e betoneira para a flexibilidade do processo. Masnon Service. Deixe-nos dar um toque no seu edifício. Omnipotente, omnipresente e omnisciente. ما شاء الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. Saudações cordiais, minhas caras e meus caros internautas. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Masnon Podcast. Quinta-feira sim, quando forem 16 horas, a gente entra ali no seu aparelho eletrônico para lhe trazer mais uma edição de Masnon Podcast. Hoje não falha a regra. Deixa eu só lembrar aos caros internautas que nós temos aqui espaço de publicidade. Vamos pedir ali o meu realizador
para deixar ficar ali alguns eventos, não é, que vão acontecendo esses dias, não é, esses dias. Lembrando ao caro internado que estamos em direto pelo Facebook, YouTube e também Instagram e TikTok. Agora estamos em direto também no TikTok. Pode, a partir de já, deixar ficar o seu comentário aqui no TikTok e também no Facebook. Deixa ficar aqui o seu comentário no TikTok e também no Facebook. No YouTube também já estamos no ar, e estamos também no ar pelo Facebook da Mais Non Service, né? Esta é a edição de Mais Non Podcast. Vão seguindo ali, Instagram Mais Non Service 2, vão seguindo. Convide também a amigos e familiares para seguirem. No Facebook, Mais Non Service, vão seguindo, vão colocando gosto, vão compartilhando esta live para que mais pessoas, né, tenham acesso a esta edição de hoje. Também estamos no YouTube, Mais Non Service, vão compartilhando, vão subscrevam-se, né, pessoal, para que sempre que a gente estiver lá em direito, vocês possam receber a notificação e estarem atualizados, não é, de tudo que a Mais Non Service vai tratando nas nossas plataformas digitais. Vamos às publicidades, meu realizar. Vamos às publicidades. O que é que nós temos esses dias? Vi ali, temos Minha Noite de Clamor. Isso é uma good para vocês que gostam de vigília, de oração. Aí no dia 10 de julho às 21 horas é uma good. Se tem o contacto, pode ligar para saber a localização exata e participa. Não é Minha Noite de Clamor e fala com Deus, não é? Fala com Deus. O que é que nós mais temos, meu realiza? O que é que nós temos? Importa salientar que nas quintas-feiras a gente tem o Mais Non Podcast às 16 e também podcast João 8:32 quando forem 18 horas. Reavivamento de milagres e cura no dia 3, 4 e 5 deste mês, não é? E vai terminar no domingo a partir das 9 horas. Dia 3, 4 e 5 às 17 horas, fecha às 19 horas em Patrícia, né? A Igreja Evangélica e de Anunciar Cristo está organizando este reavivamento de milagres. É uma proposta interessante também para participar. Vamos a outra atualização, meu realiza. Outra atualização, exatamente, existe aí curso de técnicas de apresentação ao público com mestre Gigélia Munchang, ela que já esteve aqui na edição anterior aí do Mais Non Podcast. Ela dá dicas aí de como falar ao público. Então inscrevam-se, pessoal, e aprendam ali a falar ao público. Vamos a isso, meu realiza. O que é que mais temos? Muito bem, temos esse iogurte, um bom iogurte, não é? Bom iogurte, uma proposta também super interessante para vocês que queiram atualizar aí a nutrição do vosso organismo. A partir de 50 meticais, não é? Você adquire este bom iogurte e o seu organismo agradece. Muito Canimambo, meu realiza. Importa salientar que hoje estamos com um convidado de luxo, né? Todos os convidados de facto são de luxo, mas este vem aqui representar uma instituição, não é? Pela primeira vez temos aqui um convidado que vem em nome da instituição. Quero acreditar que os convidados que seguem as nossas redes sociais já sabem, não é? Porque nós partilhamos lá que ele estaria aqui conosco e de facto, né, a instituição em que ele faz parte reautorizou, está aqui, e deixa-me só agradecer essa instituição, não é, que permitiu que o nosso convidado cá estivesse para debruçar sobre esta temática tão importante que daqui a pouco vou apresentar a vocês. Mas, senhoras e senhores, deixa-me só apresentar ali o meu convidado, ele que é o Luís Chiblacho. Saudações cordiais, meu caro, e seja bem-vindo à edição do Mais Non Podcast. Boa tarde, ouvintes boa tarde, internautas do nosso podcast. Meu nome já foi dito, chamo-me Luís Patrício Chiblacho. Como é que está, meu caro?
Estou ótimo, estou bem e a segurança rodoviária também está tão bem. Exatamente. Quando foi mandatado pelo Comando Provincial para fazer parte desta edição de hoje, como é que se sentiu? De tantos membros da Polícia da República de Moçambique, e foi indicado o senhor Luís Chublacho. Para nossa instituição, nosso órgão já é uma cultura. Temos uma área específica que lida com segurança rodoviária, que é a área de instrução e educação rodoviária. Então, lá tem vários membros. Então, desta vez sou eu que fui destacado. É mais um trabalho, mais um momento para poder conversar com os internautas. Exatamente. Qual é a expectativa na edição 2? Boa, porque acredito que vários cidadãos, vários utentes da via pública poderão aprender mais alguma coisa e poderão mudar de comportamento no que concerne a segurança rodoviária. Exatamente. Deixa eu só agradecer a sua presença aqui. Sabemos que o senhor e os outros membros têm várias atividades na via pública para garantir a segurança e ordem, não é? Mas se disponibilizou para aqui vir debruçar sobre esta temática, civismo dos utentes da via pública, não é? Na via pública, e também a questão da segurança rodoviária. Como é que tem sido a segurança rodoviária nesses últimos dias? Bem, é preciso aqui salientar e recordar que nos últimos 5 anos temos reduzido os acidentes de viação, mas em algum momento as consequências ainda continuam sendo elevadas. Isso é uma grande preocupação para nós. E se formos avaliar só em termos de número, vamos dizer boa. Vamos dizer boa, mas o que nós desejamos é que nós registramos vários acidentes que culminam em perda de vidas e perda dos bens. Exatamente. Então vamos à temática de hoje. Quero já convidar o caro internauta para compartilhar a live de hoje. Estamos no Facebook e também estamos no YouTube, TikTok e também no Instagram. Compartilhe esta live, pessoal, para que mais pessoas, não é? E vão comentando para deixar ficar aí aquilo que são vossas opiniões, não é? Ou que também, se houver alguma dúvida, este é o momento oportuno, não é? Para vocês colocarem aí aquilo que são as vossas questões sobre esta temática. Vamos lá, a primeira questão é esta: a cultura da pressa e o egoísmo no volante, não é? Até que ponto o individualismo sobrepõe-se ao civismo e à segurança ao próximo? Okay. Antes de ir à questão, precisamos entender que a via pública ela é compartilhada por várias pessoas. E essas pessoas, estamos a falar do condutor, estamos a falar do peão, estamos a falar do vendedor na via pública, estamos a falar de um mototaxista, estamos a falar do ciclista, e esses todos os indivíduos compartilham o mesmo espaço. De fato. Então, a questão de civismo, todos estes utentes devem entender uma coisa: existem regras para ser obedecidas. E como há regras para ser obedecidas, onde termina o direito do outro, começa a do outro. Então, mas temos que perceber uma coisa: tem lá o tempo. Nós já levantamos, saímos das nossas casas atrasados, com várias preocupações. E temos que compartilhar o mesmo espaço. Então, e esses utentes que estão na via pública, há uma coisa que devem entender: existem pessoas que regulam todas as pessoas que circulam na estrada, e são agentes reguladores de trânsito. E a estrada ela é composta pela faixa de rodagem,
berma, passeio, sinais verticais e sinais horizontais. E cada indivíduo tem seu lugar por onde deve circular. Já, os nossos objetivos, a nossa pressa, é onde temos o problema de um deles ferir o outro. Yeah. Como é que um condutor fere um agente regulador de trânsito? É quando não obedece às regras. E como é que um peão fere a sensibilidade do condutor? É quando não circula na passadeira. Mas o que é que leva o peão a não usar aí a berma e usar a faixa de rodagem? Tudo bem. São vários fatores. Exato. Uma delas é a questão de educação. Temos que aceitar que existem alguns cidadãos que não sabem para que serve a passadeira. Ou qual é a importância da passadeira. Porque vimos na cidade com passadeira, mas algumas pessoas já deixaram a passadeira, porque dizem que é mais fácil ou é prático cortar a faixa de rodagem num lugar impróprio. Se conhece a utilidade, mas esqueceu da importância. Mas, acima de tudo, a pressa. O fato de pensar no individualismo. E quando nós pensamos no individualismo, esquecemos da coletividade. A coletividade é respeitar... Cada um só pensa no seu atraso, no cumprimento da sua meta, da sua atividade. Sim. A coletividade é sabermos respeitar o próximo, sabermos respeitar as regras. E aí estamos a criar uma harmonia, há um entrosamento. Muito bem. Também temos verificado ali, mas... Sim. Mas nessa questão, tanto o peão, assim como o condutor, há regras gerais que devem obedecer. Quais são essas regras? Há regras gerais que devem obedecer. Então, o condutor deve se abster de quaisquer atos que coloquem em segurança a sua própria vida e a vida do trem, assim como os bens dele, assim como das outras pessoas. O peão é o elemento mais vulnerável na via pública. Por quê? Quem está dotado de conhecimento de matéria para proteger o outro e quem pode ferir o outro é o próprio condutor, seja motociclo, seja ciclista ou condutor de veículo automóvel ou veículo a motor. Então, não há nenhum peão que é capaz de criar lesões a um condutor que está dentro de um veículo, porque já está protegido. Já está protegido. Mas o peão pode estar a atravessar mal, pode em algum momento criar lesões a um certo tipo de condutor. Estou a falar de um motociclista e o ciclista. A maior responsabilidade nesses dois intervenientes é o condutor. Seja ele do motor, do veículo, motociclista ou ciclista. Exatamente. Uma situação. Mas também temos visto a questão daqueles que embregam-se, não é? E depois atravessam mal ou usam muito mal a via pública, não é? E falava aqui a questão da segurança. Será que tem mesmo, está relacionado mesmo com a falta de segurança ou desleixo por parte desses indivíduos que embregam-se e fazem-se à rua? Ok. Quanto a Estou a falar do peão mesmo. Yeah. Aqui é um dado muito importante que temos que salvaguardar. Todo peão tem que ter a capacidade de se proteger. É por isso que existem regras de trânsito de peões. Existem regras para o peão, que é o trânsito de peões. Então, o peão, como regra, sempre deve circular do lado direito
no sentido oposto dos veículos para conseguir ver e perceber o que está a acontecer com o veículo que vem à sua frente. Porque circula do lado direito, os veículos circulam do lado esquerdo. Então tem que estar em sentido oposto. Para conseguir enxergar. Ver e ler todo o cenário do ambiente rodoviário e proteger-se. Então, o álcool é um elemento depressor. Então, deprecia as qualidades físicas e psíquicas. É por isso que ele acaba atravessando de forma oblíqua, acaba circulando na faixa de rodagem e colocando em risco a sua própria vida. Apesar desse peão embriagado circular dessa forma, o condutor tem maior responsabilidade. É uma pessoa encartada, sabe muito bem que se for atropelar, pode o peão perder a vida no local ou pode contrair ferimentos graves ou leves e acaba tendo sequelas. Muito bem. Temos verificado também, principalmente naquela hora da ponta ali, não é? nas grandes cidades, aglomerados de viaturas, fluxo também de peões ir e voltar, não é? E alguns automobilistas tendem, não é, a deixar a faixa de rodagem, aquilo que nós chamamos de furar a fila, né, de trânsito, não é? E alguns também nesse vai e vem, estresse de congestionamento na via pública, acabam bloqueando, não é? Alguns não cedendo, neste caso, a passagem. E isso tudo tem a ver com educação ou é o reflexo de estresse urbano? Ok. Nós temos que perceber uma coisa. Não é falta de educação, não é estresse urbano. Yeah. O que seria? Não é falta de Esse educação. fenômeno. Não é falta de educação, não é estresse urbano. Por quê? Exato. Por que eu digo não é educação? Se a pessoa for à fila, é que sentou na carteira. Nas aulas de condução, te ensinam isso. E, primeiro é a teoria. E a teoria é a própria educação. Há uma instrução. Uhum. Para além de te ensinar tecnicamente, acabam te ensinando também a ser educado, a te fazer perceber quando fazes isso, estás a cometer um erro. Estás a ferir os direitos do trem. E se tu não cumpres, e acaba criando congestionamento. E esse congestionamento também vai sentir o impacto disso, porque as viaturas não vão poder circular. Tudo fica parado. Tudo fica parado, haverá um congestionamento e o senhor também irá sentir esse impacto, porque bloqueou uma via de acesso. Yeah. Mas o egoísmo, o individualismo, pensar só em si. Quer chegar a casa cedo. Quer chegar a casa cedo. Quer chegar ao trabalho cedo. Mas não percebe que aquilo é uma cadeia. Exato. E obedecer às regras do agente regulador de trânsito é cidadania. É um ato de cidadania. E o agente regulador de trânsito está ali para te proteger. Porque os polícias têm uma missão cívica, que é proteger as suas pessoas. As pessoas e os seus bens. Essa é uma missão da polícia, em geral. Então, quando o agente regulador de trânsito, às vezes, te dá um sinal de paragem obrigatório, dizer, não é tua vez de circular, tem que ser nesta faixa. Já sabe que tem que abrir-se para descongestionar no ponto X. Então, os condutores têm essa educação, mas não cumprem. Não é questão de estresse, é questão de individualismo. Não pensar na coletividade, não pensar que aquilo é uma cadeia. E precisa ser alimentada a consequências.
tem essa regra Exato. e infelizmente acabam infringindo. Acabam infringindo. E aí, quando nessa forma de infringir, acabam cometendo a infração. E temos infrações que às vezes são bem pesadas. Não pesadas em termos de valores, mas pesadas em termos de consequência e impacto, porque tem aquelas que têm inibição. Estamos a falar de infrações como não ceder a passagem, fazer a ultrapassagem irregular, que é essa de furar a fila, Porque aí geralmente faz à esquerda, né? faz à esquerda, Enquanto a ultrapassagem deve ser feita à direita. à direita. É por isso, muitas das vezes, quando ocorre um acidente, o condutor, como não entende muita coisa, apesar de nós todos estamos a usar código de estrada, mas eles não leem muito em relação a nós, acabam dizendo, não, esse cortou-me prioridade. Já perceberam? E fica aquele bang. E quando pensa que cortou prioridade, pensa que tem razão. Todo mundo quer ter razão. Sim. Às vezes, podem te cortar prioridade, como o internauta diz, mas não tens razão. Porque temos, às vezes, as regras, direita livre. Se chegamos, encontramos 3, 4 viaturas no entrocamento ou cruzamento, qual é a viatura que deve circular em primeiro? Então não basta dizer, não, ele é que vem me bater, me cortou a prioridade. Não, tem algumas regras básicas. Uma das regras básicas é que toda manobra deve ser sinalizada antes de iniciar. Antes de iniciar a manobra, o condutor deve fazer o quê? Deve sinalizar. E ao sinalizar, dá a entender aos outros utentes o que ele pretende fazer. Exatamente. Interessante esse comentário que traz aqui e a necessidade mesmo de o condutor melhorar, não é, a sua ação na via pública. Bom, como equilibrar a vulnerabilidade do pedestre com a sua responsabilidade cívica? Porque o pedestre também tem uma responsabilidade na via pública. Como equilibrar isso? É o que já nós viemos falando. O condutor tem maior responsabilidade de evitar que ocorra acidentes em relação ao peão, ao pedestre. A maior responsabilidade recai ao condutor, porque ele é dotado de conhecimento de todas as estratégias para evitar. Por exemplo, na nossa cidade, cidade de Xaixai, por exemplo, ou em outras cidades, onde as pessoas sabem que existe um aglomerado de pessoas naquele ponto, temos uma regra geral. Em todas as cidades, o limite de velocidade tem que ser abaixo de 60, igual ou abaixo de 60. Então, o condutor ali não pode procurar circular acima de 80 no intervalo no intervalo de 50 para 60. Porque diz, não, estou dentro de limites. Em termos de velocidade, sim. Mas existem outros fatores que precisam serem conjugados. Temos o fator homem, fator via, fator veículo, fator meio ambiente e outras circunstâncias. No sítio onde tem muitas pessoas, ou como um terminal, e sabemos que onde temos terminal também temos vendedores, temos lá muitas pessoas, então tens que reduzir mais a velocidade. Então não faz sentido, não terá nenhum enquadramento dizer que atropelou naquela zona e causou ferimentos graves ou atropelou mortalmente naquela zona, porque o peão atravessou mal. O que o senhor fez? Então aí entramos na condição defensiva. Então o condutor sempre tem um pingo de culpa em questões de acidentes com os peões. Todo atropelamento, por exemplo, todo atropelamento e despiste, o condutor tem um maior grau de culpa. Por exemplo, eu estou a circular. Encontramos aqueles cidadãos que sofrem de demência. Sofrem de demência. De repente ele entra, eu atropelo. Tudo bem, sofre de demência, mas o que é que eu fiz? Porque eu vi que está a circular pessoa. E essa pessoa não é dotada de conhecimento, não foi para a escola. Aqui é um dado muito interessante. Eu fui à escola. Quem está encartado foi à escola, aprendeu. E quem é o peão
independentemente de estar encartado, quando está a caminhar é peão, significa que não é dotado de matéria de segurança rodoviária. Isso é uma forma de proteger o próprio cidadão, proteger o peão. Mas não estou a dizer que o peão não tem responsabilidades. O peão tem responsabilidades, mas são acrescidas ao condutor. Então, como equilibrar? É o condutor obedecer às regras. E o pedestre? O pedestre também tem que obedecer. O pedestre também tem que obedecer às regras. Já existe uma coisa. Os pais não ensinam as crianças a caminhar nos primeiros anos. Exatamente. Então também devem ensinar o seu filho como deve caminhar na via pública. Yeah. E nós entendemos que as pessoas mais crescidas sabem como devem caminhar na via pública. Então deve começar a ensinar o seu filho mais cedo como se proteger na via pública. Então, essa é a forma de equilibrar. Então, nós todos, e com isso quero dizer o seguinte, não é só a responsabilidade da Polícia de Trânsito, não é a responsabilidade de outras entidades que lidam em matéria de segurança rodoviária. É a responsabilidade de todos nós, porque antes de ser condutor é peão. De fato. Antes de ser condutor é peão. Quando é que alguém tem carta de condução? É quando tem 18 anos. Então, esse tempo, 18 anos. antes dos 18 anos, deve aprender. E quem deve ensinar? É as pessoas mais próximas. Quem são as pessoas mais próximas? São os pais. Exato. São familiares. Professores. Falava aqui de os pais ou os mais velhos ensinar aos mais novos a como se portar, né, na via pública. Acredita que o civismo rodoviário vai se construindo pelas campanhas de sensibilização a longo prazo ou com uma fiscalização mais agressiva? Okay. E multas pesadas. Temos visto a atualização do Código de Estrada, a tendência mesmo é de colocar multas a um valor mais elevado. E hoje em dia temos essa questão de inibição. Okay. Isso visa mesmo garantir civismo ou mesmo punição exagerada? Tudo bem. Eu acho que os internatos lá em casa gostaram dessa pergunta, ou não, acho que foram eles que colocaram aí. É assim, essas medidas arrojadas do Código de Estrada é para garantir que haja civismo. É para garantir que haja civismo. Mas as multas, a multa cria um efeito imediato. A multa cria um efeito imediato. É um efeito imediato para desencorajar. Já o civismo rodoviário cria-se pela educação. E tem que ser logo nos primeiros anos. E se nós começarmos as campanhas agora, temos que esperar que os resultados vão começar a se realizar a longo prazo. A longo prazo. Então, quando adotamos as duas medidas em simultâneo, é que percebemos que levamos um tempo. Esquecemos de uma parte há bastante tempo. E isso não é só educando o cidadão, tem que estar acompanhado com outros fatores. O fator da rede viária. Por quê? Nós temos que o cidadão, o peão, tem que circular aonde? No passeio ou berma. Exatamente. Mas se temos... E depois, antes só de comentar, a questão do passeio e da berma nas nossas urbes, não é? Verificamos ultimamente nas grandes cidades a ocupação dos passeios, das bermas, pelos vendedores. E alguns pedestres acabam dizendo, não, eu vou andar na faixa de rodagem porque no passeio onde eu devo andar estão lá vendedores. Como é que a polícia lida com isso? Na questão mesmo de civismo rodoviário. Okay. E nessa campanha, né, de sensibilização rodoviária. Ok, tudo bem.
E nós, como Polícia de Trânsito, usamos várias estratégias. Uma delas, e que nos apoia muito, usamos bastante, é mapear as zonas onde temos problemas de segurança rodoviária que acabam causando acidentes. Esses acidentes acabam cefando vidas. Entende? Acabam cefando vidas. Então acabamos nos instalando mais lá e fizemos um certo trabalho. Mas nós como é que fizemos? O sítio onde as pessoas ocupam Os passeios. para vender. e o penhão acaba circulando na faixa de rodas. Fazendo sensibilização. Mas nós sabemos que haverá uma resistência. Então aí formamos equipas multissetoriais com as outras instituições para velar sobre isso. Se estão nos passeios, significa que são vendedores de um certo mercado. Em coordenação com a estrutura do mercado, se for no município, com a própria polícia municipal, com a versão de comércio, em sensibilizar o cidadão para saírem do passeio. Estão a perceber? Para sair do passeio. Exato. Para termos aberto para as pessoas circular. Também sensibilizamos esses próprios vendedores. Lá. Aqui onde colocaste tua mercadoria, pode aparecer um senhor a circular e dizer que estou dentro da lei e atropelar o teu cliente. Amanhã não vais ter cliente. Mas quem entende melhor que eu tenho um cliente de nome X que aquele senhor, aquele cidadão sempre não fica 2, 3 dias sem vir comprar porque é meu cliente. Então, acabamos alertando o próprio vendedor que tens de saber proteger o teu cliente. E proteger o teu cliente não é só proteger para comprar, tens que proteger a integridade dele física para poder conseguir vir comprar. E há aqueles clientes que entendem. E desculpa, há aqueles vendedores que entendem A necessidade. a necessidade de não estar totalmente encostada à faixa de rodagem. Tem que deixar, tem que proteger os seus bens, proteger o cliente É a ele mesmo. e proteger a ele mesmo. Yeah. Mas essa sensibilização não resulta de um dia para o outro. É um processo. É um processo. Então, Muito bem. então as multas, sinceramente, as multas é para um efeito imediato, é para algo imediato, é para desencorajar um certo ato. Mas, para resolvermos essa questão, tem a ver com a educação. Desde os primórdios, desde as primeiras classes, desde aquela educação de casa. Tudo começa de casa. E na escola é para alguém ser instruído. Nós estamos a falar de educação, começa de casa. Na escola é para alguém ser instruído. Ter uma instrução. Ter uma instrução de uma área específica. Então, nós falamos de civismo. Temos que entender que na via pública, tanto o condutor, tanto o peão, tanto o vendedor, tem regras por obedecer. E se obedecer, está a garantir uma cidadania. A garantir que haja uma cidadania. E se não obedece, já a via não é democrática. Porque a via própria ela é democrática. A própria via. Mas se não obedece, já não há nenhuma democracia na via. Ali na via tem direitos, deveres e obrigação. Direitos, deveres e obrigação ali na via. É mais fácil lutar pelos direitos do que deveres. Muito bem, conversa interessante aqui com o senhor Luís Blas, ele que é um membro da Polícia da República, ele que lida com essa área de educação, não é? Rodoviária. Estamos no Facebook da Macedon Service,
Estamos com Januário Visionário, nos escreve ali, diz boa tarde, né? Ligado de Maracuene, meu amigo está em Maracuene hoje. Um forte abraço aí para o pessoal de Maputo, Maracuene. Também estamos no TikTok, não é? Comenta aí, vai deixando ficar o seu parecer, sua visão sobre esta temática de hoje, sobre civismo, não é? Na via pública. Estamos também no YouTube, não é? YouTube, compartilhe, não é? Para que mais pessoas tenham acesso ao link desta conversa. Estamos também no Instagram da Mais Non Service. Compartilhe esta live e fica ligado, fica conectado, não é? E permita que mais pessoas se conectem. Olha só, Chublancho, temos uma situação, não é? Que está sendo normalizada. O uso de telefone na via pública. O uso de telefone na via pública, tanto o peão, assim como o condutor. Não é? O peão vai falando, vai mexendo, vai whatsappando, enquanto atravessa, não é? a faixa de rodagem para o outro lado. E, consequentemente, a capacidade de prestar atenção, a capacidade de verificação, a capacidade do uso daquelas regras que vocês nos ensinam, olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para... Depois é quando atravessa, porque está tão concentrada esta pessoa no uso do celular, acaba não obedecendo isso. E é um perigo muito grande. O condutor também está no telefone, está whatsappando, está acertando as coisas ali. A capacidade, a psicologia já nos diz isso, né? A capacidade também de concentração é reduzida. O que é que se tem feito? E qual é o impacto do uso do telemóvel, tanto do condutor, assim como do pedestre na via pública? Não percebi a questão. Qual é o impacto? Qual é o impacto? Tanto do uso do telefone, do condutor, assim como o peão que usa telefone na estrada. Qual é o impacto disso na matéria de segurança rodoviária? O impacto disso é a ocorrência da sinistralidade, a ocorrência de um acidente. E esse é um dilema que nós ultimamente enfrentamos. Infelizmente não existe um instrumento, existe o instrumento, mas infelizmente nós cá não estamos a usar, cá em Moçambique, de detectar que não. E o condutor estava a circular, a manusear o telefone ou a falar ao telefone. Para controle de velocidade temos o radar de velocidade. Para o álcool temos o bafômetro. Exatamente. Então essas duas áreas facilmente são controladas. Então para o álcool temos o bafômetro, para velocidade temos o radar. Mas para o uso do telemóvel não temos nenhum instrumento cá que nos ajuda a detectar. Então eu próprio olho do agente, em algum momento tem aqueles que dizem não estava a usar telemóvel, mas quando entra, mas esquecem que a polícia também aprendeu uma área de investigação, né? Exato. Tem uma cadeira de investigação que quando pegas o telemóvel percebe sim, estava a efetuar a chamada, tem lá o histórico. Então, para a segurança rodoviária é um aspecto muito negativo e temos feito essas campanhas de civismo para entender, para fazer perceber as pessoas que não, na faixa de rodagem não pode atravessar a usar o telemóvel. A usar o telemóvel, nem manusear. Mas dentro disso tem um outro fenômeno. Acho que já prestaram atenção, tem viaturas que estão a usar, tem aparelhos de Android. Quando eu digo aparelhos de Android, aparelhos sim. que é possível conduzir a assistir ou a escutar uma música via vídeo. Exatamente. Mas para o Código de Estradão é uma infração. No artigo 89 é uma infração. E é passível a multa. Exato. E vários condutores dizem não. Eu encontrei o veículo com aparelho. Mas nós sabemos que não há nenhum fabricante, não temos nenhum fabricante que ali no tabuleiro colocam aquele tipo de aparelho.
Todas as viaturas, você já percebeu? Exato. Todas as viaturas, o fabricante ali no tabuleiro não coloca aquele tipo de aparelho. Então aquilo é trocado. Muitas viaturas ali acabam trocando. Pese embora tem algumas têm essa capacidade, mas se for ali pegar o manual, algumas, se for a pegar o manual daquele veículo, há de perceber que não, o fabricante já diz lá no manual, só pode usar a questão do vídeo quando a viatura não estiver em movimento. E o nosso código já faz menção. Quando estiver em movimento, não pode usar vídeo. Não pode escutar música via vídeo. Só pode ser áudio. Só pode ser áudio, porque há de criar uma distração. A distração tem a ver com o comportamento. E o civismo também tem a ver com o comportamento. Então, o nosso dilema como polícia de trânsito que temos, como dilema nós como polícia de trânsito temos que educar. Existe sensibilização. Não faça isso, uma simples distração. Está a fazer uma simples sensibilização. Mas mudar de comportamento, a forma de ser e estar de uma pessoa adulta que já desenvolveu hábito e costume. Fica difícil, mas é a nossa missão. É por isso que depois disso, é porque temos aquelas medidas arrojadas. Temos aquelas medidas arrojadas. Não, temos que desencorajar. E a forma de desencorajar é esta. Veja só. A questão do álcool, no início sofreu uma estigmação. No início. Yeah. Houve medida, foi adotando medidas, foi adequando as leis de acordo com a realidade. Agora, a questão de álcool, você conduzir sobre efeito do álcool a um certo nível de álcool, é crime. Por quê? Estão a aparecer indivíduos com álcool, um nível de álcool muito superior que não ajuda. Só o nível de álcool que ele tem no organismo, entrar numa viatura em 2, 3 segundos, acaba se envolvendo em acidente. Yeah. Então, a questão do telemóvel é um dilema que nós temos. Mas tem a responsabilização dos pais. Não, é que existe também senhores grandes na via pública andando, usando o telemóvel. Sim. Yeah. Veja só, se eu como pai compro o telefone para o meu filho e admito que o meu filho de uns 7, 8 anos leva o telemóvel para a escola, o que vai acontecer? Já coloquei o meu filho numa situação de risco. Se não é o veículo que vai lhe atropelar, alguém pode lhe bater e lhe arrancar o telefone. Yeah. Tirando isso, pode perder o telefone na escola. Ou pode estar distraído dentro da sala de aulas. Aqueles alunos, colegas dele, que não têm telemóvel, vão ficar curiosos. Vão ficar concentrados em quem? Com o telemóvel dele, porque não tem, vão ficar curiosos. Então, acaba criando uma distração. O grande problema que nós temos também tem a ver com a distração. O telemóvel cria uma distração. E uma distração é uma falha. E essa falha custa vida na via pública. E como combater esse comportamento que mina, que está sendo normalizado, mas que mina a segurança rodoviária? Estacionando. E o peão? O peão fazendo a educação. E a Polícia de Trânsito tem feito muita educação nas escolas, nas igrejas. Sabemos lá, e nas igrejas nós sabemos que vamos encontrar menores de idade, jovens, senhores e velhos, idosos. E disse muito bem que tem. E lá encontramos toda a família praticamente. Exato. Encontramos toda a família, uma estrutura de uma certa família toda ela. Encontramos lá na igreja. Então, é aí onde fizemos a sensibilização, para fazer perceber que não. E como tem feito essa sensibilização nas escolas, nas igrejas, por que não implementam esta ideia de sensibilização ou desta educação
rodoviária nas escolas ser uma disciplina ou ser um conteúdo Tudo bem. mais aprofundado? Tudo bem. Nós, como Polícia Trans, fizemos nossa parte. E a parte das escolas tem a ver com o Ministério da Educação. Mas vocês podem sugerir isso. Sugerimos. Mas também tem lá o especialista do Ministério da Educação que, naquelas cadeiras extracurriculares, acabam colocando e discutem isso. Mas a questão de segurança rodoviária, o próprio civismo na via pública, tem que começar desde a infância. Para desenvolver a leitura tem que começar desde cedo. Se já é adulto, deve ser de forma contínua e permanente. Aí que está o segredo. Mas a questão de segurança rodoviária não basta só educar sem acompanhar com as infraestruturas. Sabe por quê? Não. É correria do dia a dia. Tens que ganhar tempo. Para chegar cedo ao serviço, tens que acordar cedo e resolver algumas coisas em casa cedo. Depois ir à via pública. Na via pública também tens que andar a uma certa velocidade que para si como condutor diz que essa é normal, mas pode estar a exceder velocidade. E temos essas situações o condutor que está em frente está a seguir normalmente os limites de velocidade. Mas quem vem à sua atrás está com pressa. E diz que a pessoa não está a andar mal, está-me a atrapalhar. Está lá a atrapalhar nos seus objetivos. É a questão de individualismo. Se nós temos essa consciência que aquela viatura está à minha frente, está a andar a essa velocidade porque está a obedecer os limites de velocidade, não vamos ter problema. E muitos acidentes acontecem por causa de manobras. A maioria é por causa de manobras. O que é manobra? É aquilo que dizias nessa... Furar fila, numa linguagem mais comum para as pessoas perceberem. O que é furar fila? É alguém tentar fazer uma ultrapassagem para passar para frente. E acaba colidindo com a viatura que vem no sentido oposto. Cada pressa. A pressa está ligada ao tempo. É por isso que velocidade é velocidade versus é a distância versus o tempo. O tempo. É o problema do tempo que nos cria. É o problema do tempo que que nos cria essas circunstâncias. Falta de civismo. Porque quando eu digo problema do tempo, é que eu quero ser o primeiro. Exato. A chegar num ponto. A questão da pressa. E veja só, se na sua idade não tiveres esposa, não tiver filhos, não tiver casa, as pessoas vão te julgar por tempo. Já é grande, é idoso, é um senhor, mas ainda não conseguiu alcançar isso. Com essa idade. Há uma pressão da sociedade. Há uma pressão da sociedade. Então, na via pública, sinceramente, há uma pressão. Todos estão lá. É uma pressão social. E você, para ir tirar, por exemplo, tirar aqueles vendedores que estão na berma, onde perguntava, vamos ir para onde? Você diz, de ir para o mercado. Tens o mercado? Diz, não, os nossos clientes não vão, mas não é verdade isso. Porque no mercado tem pessoas também que vendem de lá. Questão de hábito. Se nós todos saímos da berma, as pessoas vão ir para o mercado, porque é lá onde poderão encontrar as coisas. Então é questão de hábito. Mas para desencorajar essa questão de hábito, telemóvel, ok? Temos que sancionar. É por isso que tem que ter essas medidas arrojadas. Essas é para um efeito imediato. Exato. Mas o civismo é a longo prazo. É através de campanhas. E as campanhas não podem ser só a responsabilidade da Polícia de Trânsito. Não pode ser a responsabilidade da Polícia de Trânsito. O indivíduo está a circular mal, é com ele. Vai ser encontrado com a polícia. Então, antes de ser encontrado com a polícia, poderá criar um acidente. Antes de ser encontrado com a polícia, como nós pensamos que a responsabilidade é da Polícia de Trânsito ou de outras instituições que lidam com a segurança rodoviária, que é Inatro, e a ANE e Inatro. Antes de ser encontrado com indivíduos dessa instituição, vai criar um acidente. Então,
quanto mais cedo formos a chamar a atenção, nós como sociedade lhe proibir, lhe aconselhar, é melhor. Muito bem, senhor Chibulacho, que está conversando conosco hoje sobre civismo dos utentes na via pública e segurança rodoviária. Aqui no Mais Non Podcast, o tempo corre muito rápido. Ai. Então queremos pedir ao senhor Luís Chibulacho considerações finais sobre esta temática de civismo dos utentes na via pública versus segurança rodoviária. Considerações finais. Dizer o seguinte a todos os internautas que os acidentes de viação acontecem por causa de comportamento e muitas das vezes esse comportamento é do próprio condutor. É que tem a maior frasquia. Quando reparamos para o condutor e o peão. E o condutor é que está dotado de conhecimento de como, o que fazer para prevenir que ocorra acidente. Então, esse condutor, aconselhamos desde já que ensina o peão, que chame a atenção a outro condutor mais próximo, porque conduzir na via pública não é só conduzir a sua viatura, é conduzir a sua e interpretar da melhor forma o cenário tem a ver com outros utentes que circulam na mesma via. E dizer o seguinte: o respeito pela vida do outro na via pública é o civismo. Obedecer os agentes reguladores do trânsito, estamos a praticar um ato de cidadania. Muito, Canimá, beijinhos e abraços para minha família, minha esposa e meus filhos. Minha esposa chama-se Mira David Zimba. E aos meus filhos, meus companheiros, meus colegas, meus superiores, um forte abraço. E a todos os utentes da via pública, vamos respeitar a vida do outro cidadão na via pública. Muito, Canimambo, pela sua presença na edição de hoje do Mais Non Podcast. Bom, aqui no Mais Non Podcast, todos que vêm aqui, eu nem preparo-os, mas este momento não falta para eles, e não, o senhor Chibulacho não vai ser uma exceção. O momento é este, não é? Se calhar já está curioso, está na expectativa. Agora, que momento é esse, senhoras e meus internautas já sabem disso. Agora, muito simples. Quem tu desejas ver nas próximas edições do Mais Non Podcast sentado aí, nesta cadeira, para debruçarmos de qualquer assunto? Vamos lá. Ok. Me apanhou de surpresa mesmo. Todos são encontrados de surpresa. Ok. Alguém do Ministério da Saúde. O nome? O Ministério da Saúde vai indicar mais para falar sobre... Estamos na época de inverno. A ideia é trazer um nome, um convidado, uma personalidade que tu desejas ver sentado aí, nessa cadeia. O diretor, acho que é diretor clínico, Jeremias. Tudo bem, então faça um convite para ele. A câmera está aí. Faça um convite para ele. Acho que a função que ocupa é o diretor Jeremias, do Hospital Provincial. Então convido ele para vir falar sobre os cuidados que nós podemos ter nessa época de inverno, que tem a ver com as viroses que ultimamente muita gente tem sofrido, que tem a ver com a tosse, gripe, constipação. Muito, Canimambo, o convite chegou para o senhor Jeremias. Quero agradecer também a presença do senhor Luís Chibulacho na edição de hoje. Louvo a Deus também pela minha equipe de produção, ao Hermelindas, ao Pupa, ao Paulo, a todos, não é, que estão ligados no Facebook
no Instagram, no YouTube e também no TikTok da Mais Non Service. A edição de hoje termina por aqui, mas não se esqueça, quando forem 18 horas, temos a edição do podcast de João 8:32, onde vamos falar do batismo nas águas e também o batismo pelo Espírito Santo. Um tema também interessante para o seu conhecimento, crescimento espiritual. Não perca quando forem 18 horas. Quanto à edição do Mais Non Podcast, até na próxima quinta-feira, às 16 horas, nas nossas plataformas digitais, com outros convidados. Até lá.